E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista. Sejam todos bem-vindos ao canal Aulas de Dermato. Tá? Hoje, para complementar aquela aula que eu já tinha feito de pênfigo vulgar e pênfigo foliáceo, eu coloquei para complementar o pênfigóide bolhoso, que é um pouquinho diferente. Então, a aula de hoje seria um complemento à aula de doenças bolhosas, que a gente começou com o pênfigo vulgar e o pênfigo foliáceo. Mais uma vez, queria agradecer a todos que mandam mensagem, a todos aqueles que mandam perguntas. Eu gosto muito de responder e principalmente discutir. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem, a gente vai discutindo, a gente vai conversando. Beleza? Então, vamos lá, aula de pênfigoide bolhoso. Então, assim, o conceito do pênfigóide é uma doença bolhosa, ou seja, está dentro das doenças bolhosas autoimune. Ela é subepidérmica. As outras doenças que a gente tinha falado são intraepidérmicas, agora a gente está falando de doença subepidérmica. Típica de idosos, isso é importante, causada por anticorpos, autoanticorpos, principalmente o IgG, às vezes IgE contra proteínas dos M-desmossomos da junção dermoepidérmica, principalmente o BP180 e o BP230. Ali na fisiopatologia a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. O resultado é o descolamento entre a epiderme e a derme, formando essas bolhas, e são bolhas tensas. Ali, quando a gente estava falando de pênfigo, foliáceo e pênfulgar, a gente falava de bolhas mais frágeis. Então, elas são pouco frágeis, quase sempre sob base eritêmato urticariforme, e tem um quadro de prurido intenso. E esse prurido intenso, ele é o sintoma inicial, normalmente, frequentemente isso. Então, começa com prurido intenso e desenvolve bolha, tá bom? Vamos falar da epidemiologia. Então, assim, a incidência cresce com a idade, ou seja, reforçando aquilo que eu falei, é uma doença de idosos. Em maiores de 80 anos, chega a 190, 312 pacientes por milhão ano. Tá? Então, é uma doença de idosos. É uma doença rara, mas cada vez mais frequente no ambulatório. Por quê? Porque a gente vê as pessoas envelhecendo mais. Hoje em dia, a gente tem mais idosos, inclusive aqui no Brasil, a gente tem uma população que está envelhecendo. Né? Maior vigilância diagnóstica, ou seja, a gente consegue diagnosticar mais e tem isso, é importante, esses pacientes idosos são expostos a muitos medicamentos. Então, os fatores de risco, idade avançada, tá? Doenças neurológicas e sexo feminino. Então, o fato de ter doenças neurológicas é um fator de risco para também ter o pênfigoide bolhoso. Fármacos associados, onde a gente vê esses hipoglicemiantes, tipo as gliptinas, o anti-PD1, PDL, a furosemida, espironolactona, diuréticos, a oxibutinina, que a gente usa para hiperidrose, né? Pacientes com bexiga hiperativa, essas coisas. Então, esses medicamentos podem ser associados com a doença, com o pênfigoide bolhoso. E aqui que é o legal da gente entender como que funciona a doença, como que funciona a formação dessa bolha, como que funciona a doença, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa, o que acontece é essa perda de autotolerância, que é uma falha no sistema imunológico, tá? Linfócitos B perdem a tolerância a componentes da pele. Como que isso funciona? A gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai deteriorando e em algum momento nessas pessoas que têm essa predisposição, é como se o nosso sistema imune, e por isso uma doença autoimune, ele está andando ali, os linfócitos B na corrente sanguínea e de uma hora para outra eles olham um pedaço do nosso organismo que o normal seria identificar, não, isso é da própria pessoa, isso é self. Eles identificam essas estruturas como não self, ou seja, tem alguma coisa errada aqui. Analogia falando um corpo estranho, tem alguma coisa diferente aqui, vamos atacar. É para isso que serve o nosso sistema de defesa. Qualquer coisa que não seja próprio, que não seja nosso, é atacado e é destruído.
Quem que vai atacar? Aí, como eu falei, esses linfócitos B avaliam isso, tem alguma coisa errada, vamos produzir alguma coisa para destruir. Aí acontece essa produção dos autoanticorpos do tipo principalmente IgG, mas pode ter IgE, contra essas duas proteínas que a gente tem no M-desmossomo, que é a BP230 e a BP180. Principalmente a BP180, porque aqui esse roxo é a membrana, né, do queratinócito da camada basal. Então aqui a gente vê a membrana do queratinócito, a membrana celular. Então a gente tem uma parte dentro do queratinócito que é esse verdinho, que é o ponto de fixação, né, como se fosse, e aqui é a BP230 e aqui um parafuso que atravessa essa célula da epiderme, o queratinócito da camada basal, atravessa e ele se fixa lá na derme. Então ele faz juntar a epiderme com a derme. Olha o importante desse, que é uma das estruturas que faz essa fixação. Então olha que legal. Principal ataque é no BP180, a principal estrutura de fixação é o BP180, que seria esse parafuso. E ali o BP230 seria a porca que fica mais ou menos ali dentro do queratinócito. Então, quando destrói isso, você tem essa separação. Isso é muito legal de entender. Então, acontece esse ataque à junção dermo-epidérmica. E os alvos são isso. O antígeno do pemphigoide bolhoso 2, que é a BP180, e o antígeno do pemphigoide bolhoso 1, que é a 230. Mais difícil, acho que mais para dermatologista saber essas peculiaridades. Mas entender essa estrutura que fixa o queratinócito lá embaixo na derme é importante. O desmossomo fixa os queratinócitos entre si. E a gente tinha aquele ataque lá no pemphigoide vulgar, no pemphigoide foliáceo. Aqui a gente tem na camada basal para baixo. Então, lá a gente tinha separação de todos os queratinócitos. Aqui a gente tem isso, separando o queratinócito da parte de baixo, lá da derme. Isso aqui é super importante entender. Então aí a gente tem uma ativação de cascata inflamatória. O que é isso? A simples ligação do anticorpo não é suficiente para causar a bolha. É a resposta inflamatória que se segue, que faz esse trabalho sujo. Ou seja, o anticorpo liga ali, e ele vai ativando uma cascata inflamatória, e é essa agressão da cascata inflamatória que separa a camada. Então, a gente tem esse anticorpo, e aí a gente tem a ativação disso daqui, que é importante, do sistema complemento. Esse alarme que o sistema complemento, esse alarme químico que o sistema complemento faz, é que recruta outras células inflamatórias para o local. E aí o que ele chama? Mastócito, e principalmente neutrófilo e eosinófilo são atraídos em massa para a zona da membrana basal. Chegando lá, o que eles vão fazer? A degranulação e liberação de enzimas. Essas enzimas proteolíticas destroem proteínas, como elastase, colagenase e outras proteinases. Então aqui do lado a gente tem uma imagem da uma imunofluorescência direta que mostra isso daqui, o depósito dos autoanticorpos ao longo da membrana basal. Esse depósito dos autoanticorpos chama as células inflamatórias, essas células inflamatórias chegam ali, pum, 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 e começam a jogar essas elastase, colagenase, proteinases, essas substâncias é que vão degradando, destruindo essa junção, BP180, BP230 e separa a epiderme da derme. E aí, etapa 4, a gente tem essa clivagem tecidual e a formação de bolha. E a separação das camadas, formação desse espaço entre a epiderme e a derme, e é claro, vai ter líquido nesse local. Então isso é importante a gente entender como que funciona esse processo de formação da bolha, essa sequência de acontecimentos, essas estruturas ali que aparecem que fazem essa separação da epiderme e da derme.
E eu acho bem legal. Continuando, então o que é, em resumo, o pemphigoide bolhoso? É uma falha no sistema imunológico em pacientes idosos. Por que acontece essa falha? Idade, uso de medicamentos que pode facilitar essa perda de tolerância. Então, uma falha no sistema imunológico faz com que anticorpos, principalmente IgG, produzidos pelos linfócitos, ataquem os M-desmossomos, ativam o complemento, que recruta neutrófilos e eosinófilos, que por sua vez liberam essas enzimas, né, essas substâncias que destroem a ancoragem dermoepidérmica, resultando numa bolha subepidérmica tensa. Então isso aqui é um resumo da fisiopatologia para entender. Então, quando for revisar, quando for repensar no que acontece, uma falha no sistema imunológico que faz com que os anticorpos IgG ataquem os M-desmossomos, né? E aí ataquem essa região, essa estrutura do M-desmossomo. O que tem ali dentro? BP, ali dentro que faz a ancoragem, BP 180, BP 230. Ativou o complemento, esse complemento chama células que vão liberar substâncias, enzimas, que destroem a ancoragem dermoepidérmica e aí resulta num tipo de bolha. Que tipo de bolha? Tensa. As manifestações clínicas, o que aparece? Né? Então a gente tem esse quadro típico do idoso que pode começar com um quadro de prurido intenso semanas a meses antes de começar a fazer bolha. Ou seja, o processo autoimune, a deposição desses autoanticorpos, a agressão à pele começa há semanas a meses antes da gente ver as bolhas. Então o processo, você pega um paciente idoso que está com muito prurido, você não conseguiu identificar, putz, pensar num pemphigoide bolhoso, apesar do que ser uma doença rara. Nós vamos ter a formação das placas urticariformes, ou seja, vai fazer esse eritema, esse vermelho, espessa, pum, e aí separa. Formação, e aí a evolução para bolhas tensas sobre a pele eritematosa, uma pele vermelha ou até uma pele normal. Então a gente tem essa fase prodrômica, que é uma fase sem bolha, onde o que é o pior? O prurido. Então essa fase de pródromos, que seria o prurido, é uma fase inicial e como eu tinha dito, é interessante que ela pode durar meses. A gente pode ter essas placas urticariformes, eczematosa, papulosa, tá? Vai ter escoriações porque coça muito em formação de crostas por esse ato de arranhar. Frequente é subdiagnóstico, diagnóstico como dermatite, uma dermatite atópica, uma dermatite de contato, uma urticária e escabiose. E interessante que revisando a aula, quantas vezes eu deixei passar, talvez pacientes que eu pensasse nisso. Às vezes não, né? Porque os pacientes, assim, eu sou muito chato com o retorno dos pacientes. Tem uma hipótese, se não melhorou, eu oriento voltar. Mas é uma coisa que a gente não pensa tanto por ser uma doença rara. Aí a gente tem a formação das bolhas, onde a gente tem as bolhas tensas. Dentro dessa bolha pode ter só sérum, né, serosa, né, e pode ser hemática também. Ela tem a base eritematosa ou pode ter uma pele normal. O sinal de Nikolsky é negativo, ou seja, ao redor da bolha, se você friccionar, ela não solta, que nem no pênfigo vulgar e no pênfigo foliáceo. O sinal de Asbow e Hansen, que é essa extensão, a pressão, ou seja, eu tenho uma bolha. Se eu pressionar, a bolha aumenta para os lados. Ele pode ocorrer, mas ele não é específico disso. Dor e principalmente o prurido. Tá? Normalmente as lesões curam com hiperpigmentação, fica escuro, né? O que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória. Pode ter cicatriz, pode fazer milium ali, né? Mas aqui, como eu disse, são incomum. Pode, mas não é muito comum. E se tiver muito presente essas lesões, aí a gente já começa a pensar em epidermólise bolhosa adquirida, EBA, epidermólise bolhosa adquirida.
Continuando, então a distribuição. Então, em áreas de flexuras, áreas de atrito, aparece no abdômen inferior, na raiz das coxas, na região inguinal, onde a gente tem atrito, axilas, superfícies internas dos membros que a gente atrita na hora de caminhar, né? Região lobosacra. Pode acometer o tronco, superfícies extensoras. Comprometimento de mucosas pode aparecer 10 a 30% dos casos, mas geralmente é discreto. As lesões são dolorosas, né? E as lesões orais, elas são menos floridas, menos importantes, mesmo menos características do que no pênfigo vulgar. Pode ter em outras mucosas, ocular, nasal e genital, anal, mas são raros. Pode, mas é raro. Como que funciona o diagnóstico do pênfigoide bolhoso? Então, qual que é a estratégia? O que pedir em que ordem? Primeira coisa, você vai fazer a biópsia, né? Normalmente vai fazer a biópsia ali com o punch, né? Uma primeira, e você tenta pegar bem a lateralzinha, a borda da lesão, tentar pegar ali onde está mais novo, onde está. Se você pegar bem no meio da bolha, primeiro que você vai estourar, né? Vai ficar com um pedaço de bolha, às vezes nem pega. Então a ideia de pegar na borda é por uma lesão, tentar pegar a parte mais recente e tentar pegar a lesão mais recente. Então com isso, na biópsia, no HE, né, a gente vai confirmar que é uma bolha subepidérmica. O patologista vai dizer, olha, tem uma bolha que se separa nesse nível. Outra biópsia, outro pedaço de pele, a gente vai tirar para imunofluorescência direta. E aí é uma pele normal, perilesional, ela é aparente normal. Ela está próxima à lesão, então a gente imagina que ali tenha depósito dos autoanticorpos, né? E aí na biópsia, na imunofluorescência direta, que é o principal exame, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar o depósito linear de IgG e ou C3. Primeiro o IgG se gruda ali, depois vem o C3, tá? Nessa região da membrana basal. Então o depósito linear de IgG e C3 é o que vai confirmar o diagnóstico para nós, por isso que a imunofluorescência é tão importante. A gente pode fazer essa sorologia pelo método de ELISA para avaliar se a pessoa tem autoanticorpos no organismo contra a BP 180 e a BP 230. Além disso, a gente tem a imunofluorescência indireta, que é pegar o soro do paciente numa pele normal para ver se esse soro tem as lesões ali. Pode fazer, mas não é tão importante. O mais importante é mesmo a biópsia com a imunofluorescência direta. Quando a gente faz essa parte histológica, o que a gente espera encontrar? No histopatológico, ou seja, na hematoxilina eosina, primeiro pedaço. A gente confirma a bolha subepidérmica, a gente vê esse infiltrado dérmico rico em eosinófilos mais neutrófilos e linfócitos. Aqui, ó, epiderme na imagem de cima, aqui embaixo a derme e aqui a separação. Então o patologista vai ver aqui dentro o que tem de células dentro desse infiltrado. O que ele espera encontrar? Eosinófilos mais neutrófilos e linfócitos. E aí, quando eu estava estudando, uma pergunta que eu me fiz é assim, mas na farmacodermia a gente pode ter essa formação de bolha e depósito de eosinófilos. O que eu poderia pensar? E aqui a gente tem o uso de um fármaco que disparou uma doença autoimune. O que me faria pensar que é mais uma doença medicamentosa, uma farmacodermia, e não um pemphigoide bolhoso? Público mais velho, usa muitos medicamentos, o que na biópsia me ajudaria? E aí o que eu revisei é que na farmacodermia a gente teria necrose de queratinócitos, né? Então na farmacodermia, que para mim poderia ser um diagnóstico diferencial, quando a gente avalia a epiderme, a gente tem necrose de queratinócitos, coisa que no pemphigoide bolhoso não tem. Então esses microabscessos eosinofílicos nas papilas dérmicas podem aparecer. Aqui assim, microabscesso. Na imunofluorescência direta, aquilo que eu
falei, o depósito linear e contínuo de IgG e ou C3 ao longo da zona da membrana basal. Então, esse aqui, nessa terceira figurinha aqui, então esse depósito aqui, tá, do IgG e o C3 é o que me confirma o diagnóstico. E ele tem esse padrão de serrilha, tá, ou N-serrated, então favorece o pemphigoide. Então o aspecto N é assim, ó. Então aqui esse aspectozinho de N favorece o pemphigoide bolhoso. Se fosse em U, favorece a epidermólise bolhosa. Então aqui, se aparecesse ele, se ele aparecesse esse aspecto assim, ó, em U, aí é EBA. Viagem, isso é coisa para patologista, para nós é difícil de ver essas coisas, inclusive para mim, assim. Tem isso, é o relato na patologia, mas claro que é difícil da gente ver. Com relação ao tratamento, os princípios gerais é aquela coisa do suporte, é um paciente idoso, é um paciente que está cheio de lesão pelo corpo, tem um mal-estar importante, tem um quadro bem complicado, dor, essas lesões podem desidratar o paciente, tem uma piora do estado geral. Curativos, né, a higiene suave, compressas úmidas e pontuais, profilaxia de úlcera e pressão, esses pacientes às vezes ficam acalmados por esse mal-estar. A gente pode usar um antihistamínico de geração mais antiga para tentar aliviar o prurido e dar um pouquinho de sonolência para esse paciente, dar uma revisada nos medicamentos para ver se tem aqueles medicamentos que facilitam, que aumentam o risco, que tem um risco maior do pemphigoide bolhoso. São pacientes que a gente normalmente usa bastante corticoide, então assim a proteção óssea com cálcio mais vitamina D ou bifosfonato, dependendo do risco ou de quanto tempo a gente está pensando em usar esse corticoide. Tá? Tratamento, seguindo a ideia. Quando é uma coisa localizada, moderada, ou seja, é uma ou outra lesão, a gente pode tentar um tratamento tópico com o clobetasol, que é o corticoide tópico mais potente. Poucas lesões localizadas. Quadro extenso, quadro em alta atividade, corticoide. Então a gente tem que baixar a bola desse sistema imune e num quadro agudo, nas lesões iniciais, muita lesão, não tem jeito. A gente acaba indo para o corticoide sistêmico e a maioria das vezes a gente vai para isso. Quando o paciente é mais idoso, quando o paciente tem mais comorbidades, a gente até pode tentar embrulhar, encher ele do corticoide tópico, mas é difícil sim, tá? A gente tem essas outras medicações que ao longo do tratamento a gente pode associar, né? A azatioprina, o micofenolato de mofetil, o metotrexate, a dapsona e outras tetraciclinas mais a niacinamida por causa do processo inflamatório. Elas são opções mais leves comedidas em pacientes idosos. A gente pode tentar a imunoglobulina, né, mensal, e essa imunoabsorção, ou seja, passar o sangue do paciente como se fosse um filtro, uma diálise, para tirar esses autoanticorpos. Pacientes aqui já são pacientes internados, pacientes bem mais graves. Mas normalmente o que é? Corticoide para baixar a bola e aí tentar um poupador de corticoide pensando no longo prazo. Mas agudo no início é muito corticoide mesmo. Tá? A gente tem essas terapias mais modernas, né, os biológicos, onde a gente tenta bloquear, né, mais direcionado esse processo autoimune, né? Então esses biológicos do tipo dupilumab, omalizumab, rituximab, que são esses medicamentos caríssimos que a gente é difícil de conseguir, assim, num primeiro momento, a gente pode usar, né? E um tratamento seria mais direcionado, mas é difícil por causa de custo disso, sabe? Então, pacientes mais graves, pacientes internados, a gente pode tentar ir atrás e um resultado muito bom, né? Mas Brasil, né? Difícil de conseguir. Beleza, então, pessoal. Uma coisa que eu lembro também que na hora de estudar, foi em relação, eu fiquei pensando, eu consigo fazer o diagnóstico num paciente
na fase de prurido, se eu biopsiar ali, se eu fizer imunofluorescência, eu já consigo um diagnóstico. Então eu fiquei pensando agora e quando eu estava estudando disso. Então, revisei e é interessante que nesses pacientes, um prurido de longa data, mas mais com lesõezinhas, um eritema ou às vezes uma lesão urticariforme, se você biopsiar aí, já é esperado a gente ter já essa alteração, não a formação da bolha ainda, mas o depósito de imunoglobulinas ali, de IgG e C3, é uma coisa que pode acontecer. É difícil da gente conseguir, mas fazer o ELISA para esses autoanticorpos andando, anti-BP 180, anti-BP 130, já é para ter na corrente sanguínea? Sim. Então, em pacientes idosos com quadro de prurido refratário, talvez seja interessante pensar nisso e pensar em biópsia nesse quadro. E aí, às vezes, acontece, né? Para nós, dermatos, o paciente está com muito prurido, já tem um tempo, eu não estou conseguindo controlar, não estou conseguindo identificar o que é. Puxa, vamos fazer biópsia, porque a biópsia pode nos dar. Aonde que eu vou biopsiar? Aqui, por exemplo, digamos que essa fosse uma pele normal, fosse um paciente, sem bolhas. No paciente normal eu tentaria pegar uma área que tem um eritema, não a área aqui, que é uma área, digamos, que não tem um vermelhinho. Eu tentaria pegar onde tem um eritema, onde ele está coçando mais, ou seja, tentar fazer o diagnóstico num momento mais inicial. Uma coisa que eu pensei enquanto eu estava estudando e agora revisando. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir para as questões. As questões, a ideia é dar uma revisada, mesmo esquema de sempre. Vou dar uma lida nas questões e depois eu publico a resolução das questões, beleza? Então vamos lá. Qual das seguintes afirmações melhor define o pemphigoide bolhoso, uma doença bolhosa autoimune aguda causada por uma reação a medicamentos, que resulta em clivagem intraepidérmica, uma doença bolhosa autoimune crônica que afeta principalmente idosos, é caracterizada por bolhas flácidas, sinal de Nikolsky positivo. Uma doença bolhosa autoimune crônica caracterizada pela formação de bolhas tensas subepidérmicas, afetando predominante a população idosa. Uma doença infecciosa causada por bactérias que leva à formação de bolhas superficiais na pele, como em crianças. Condição genética hereditária que causa fragilidade com formação de bolhas ao menor trauma desde o nascimento. Qual é o achado considerado padrão ouro para a confirmação diagnóstica de pemphigoide bolhoso? Presença de eosinofilia acentuada no hemograma, biópsia de pele mostrando uma clivagem subepidérmica com infiltrado de eosinófilos, o HE, níveis elevados de anticorpos, anti-BP 180 e anti-BP 230 no soro, dictados por um exame de sangue, o ELISA, o sinal de Nikolsky negativo ao exame, a imunofluorescência direta da pele perilesional, mostrando depósito linear de IgG e ou C3 na zona da membrana basal. Na histopatologia hematoxilina eosilina HE do pemphigoide bolhoso, espera-se encontrar tipicamente no HE acantólise suprabasal com fileira de lápides, bolha subepidérmica com infiltrado rico em eosinófilos, microabscessos neutrofílicos em papilas dérmicas e IgA granular, necrose epidérmica em espessura total, hiperqueratose acentuada sem clivagem, ou seja, sem separação. Na avaliação histopatológica de uma lesão de pele, qual achado ajudaria a diferenciar uma farmacodermia bolhosa de um pemphigoide bolhoso, considerando que ambos podem apresentar clivagem subepidérmica e eosinófilos? Interessante discutir depois. A presença do infiltrado inflamatório denso na derme. A localização da biópsia. Se foi de uma bolha ou da pele perilesional. Presença de necrose de queratinócitos na epiderme. A profundidade da clivagem na zona da membrana basal. O predomínio de neutrófilos sobre eosinófilos no infiltrado inflamatório que a gente tem.
E por último, um paciente com pemphigose bolhoso grave, refratário ao tratamento com corticoide e azatioprina. Usou corticoide e um poupador. Será tratado com rituximab. Qual é o alvo celular específico e o principal objetivo dessa terapia? O alvo são os linfócitos TCD4. Diminuir a resposta inflamatória geral. Eosinófilos, para impedir a liberação de enzimas proteolíticas na pele. Linfócitos B, CD20, positivo, para depletar as células produtoras de autoanticorpos. Neutrófilos, para reduzir a quimiotaxia e a inflamação aguda. Células apresentadoras de antígenos, para impedir eu não consigo ver porque eu tomei a imagem errada. Inicial do sistema imune, a ativação inicial do sistema imune. Essa daqui é mais pesadinha mesmo, até para mim já fica um pouco mais difícil, mas entendendo o que é o rituximab, qual que é o alvo dele, às vezes você consegue, até mesmo porque o rituximab a gente usa para outras coisas. Beleza, pessoal? Então, assim, resolvam as questões, dá uma olhada ali, vê o que vocês acham. Na sequência, eu já estou gravando as respostas, e aí aquele mesmo esquema. Eu publico num dia, não sei se eu consigo hoje, publico num dia a aula e depois no outro dia o resultado das questões. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, curte aí, segue o canal, manda perguntas se tiver dúvida. Agradecer a todos pelas visualizações, pela audiência, e vocês me deixam muito feliz quando vocês mandam perguntas e dão uma curtida, que eu gosto bastante, beleza? Tchau, tchau para vocês. Já na sequência já estou gravando as respostas das questões, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Aguardem a próxima aula.